Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do módulo O Pregador e o Mundo Espiritual. Estamos na segunda aula. Eu quero deixar para vocês algumas recomendações muito importantes sobre o pregador e o mundo espiritual que foram somadas e agregadas durante os anos de ministério. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda a importância de acreditar no seu chamado. Tem muita gente que não acredita no seu chamado. Tem muita gente em dúvida se foi chamado por Deus para pregar a palavra. E essa insegurança faz com que essa pessoa tenha dificuldade em prosseguir, em ser alguém melhor, em caminhar e confiar em Deus, de que Deus o chamou e Deus irá fazer. Quando nós não acreditamos no nosso chamado, nós tentamos humanamente fazer o nosso chamado. E é por isso que temos pessoas com ministérios profissionais, no sentido de não ter uma chamada, uma vocação. E aí fazem de tudo que é humano para que o ministério aconteça. E isso não é bom. Por isso, em primeiro lugar, acredite no seu chamado. E eu quero que você pense agora, você acredita no seu chamado? Você tem um chamado de Deus ou você tem uma vontade simplesmente humana? É bem verdade que eu creio, Ivan crê, que ter desejo de ministério já é algo movido por Deus. Porque senão você buscaria qualquer outra coisa para ganhar dinheiro. Mas será que você não foi influenciado por alguém? Será que você não se espelhou em alguém, por isso você quer o seu chamado? Porque chamado é uma grande responsabilidade. Pregar a palavra de Deus não é só viajar o Brasil, viajar os estados, não é só coisas boas, viagens, hotéis, nomes nos cartazes. Um chamado tem uma grande responsabilidade, uma batalha grande espiritual. E é por isso que esse módulo fala sobre isso. Você precisa crer no seu chamado, acreditar que foi Deus que te trouxe para esta vocação. E isso nós adquirimos no altar da oração. E através das confirmações que Deus vai nos dando durante a experiência ministerial, através de profecias, através da sua palavra e através de outros sinais que pouco a pouco Ele vai trazendo e para cada um de nós é diferente. Então, em primeiro lugar, acredite no seu chamado. Mas em segundo lugar, eu quero deixar mais uma recomendação. Todo pregador tem um preço a ser pago pelo seu ministério. E quando eu falo de preço, eu não estou falando de comprar a graça, até porque vou depois falar disso. Quando eu falo de preço, é um preço de santificação. É um preço de abrir mão das coisas da carne. É o preço de abrir mão de muitas festas, de muitas reuniões festivas, de amigos, de amizades, porque você vai ter que estar orando, lendo a Bíblia, viajando, ministrando. É o preço de cuidar muito da sua própria vestimenta, da sua postura, das suas palavras, porque você vai se tornar uma pessoa pública. É o preço de você viver uma vida regrada. Assim como era o nazireu do Antigo Testamento, o pregador, na atual conjuntura, pode se assemelhar. Ele vai ter que ter uma vida de maior cuidado, santificação. Você vai estar no shopping, você vai estar num restaurante e as pessoas vão te reconhecer como pregador. E você não pode negar a fé, você não pode dar um mau testemunho. Então tem um preço a ser pago, um preço também, é claro, de oração, de jejum, de estudo da palavra, de retiro espiritual, como foi dito por um dos módulos pelo pastor Paulo Vicente. Você vai ter que ter toda uma vida regrada, uma vida santificada. Então existe um preço a ser pago, mas também um preço de batalha espiritual, de noites mal dormidas, de horas de oração, de batalhas contra o reino das trevas em prol do seu ministério, da sua família e da sua vocação. Por isso saiba, quer ser um pregador, esteja preparado para os ônus, porque haverão bônus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo ministradas, salvas, um certo reconhecimento da igreja, portas abertas, mas também tem o seu ônus. Existirá batalhas espirituais, existirá esgotamentos, existirá horas de oração, de estudos para que você se mantenha fiel. Mas em terceiro lugar, acredite no poder da palavra. Olha, eu tenho visto durante os anos de caminhada ministerial, de experiência, lecionando homilética, ensinando que muitas pessoas não acreditam no poder da palavra. Tem pessoas que manipulam o povo porque não acreditam no poder da palavra. Eu não preciso e eu não posso manipular a igreja.
Eu preciso acreditar que a palavra ela é autossuficiente, a palavra é revelada, a palavra de Deus. E eu sou arauto, eu sou um canal de bênção para a igreja quando eu ministro a palavra. Eu devo ministrar a palavra e acreditar que o poder da palavra, alcançando os corações, surtirá os efeitos que precisam ser e ser utilizados, precisam ser apresentados no povo. Eu não posso manipular o povo e fazer da minha pregação um mero movimento, porque eu tenho que pregar a palavra, e a palavra ministrada, ela surtirá em salvação, em cura, em transformação de vidas. Por isso, pregador, creia no poder da palavra. Não fique especializado simplesmente na oratória, nas técnicas, mas creia que se você pregar a palavra, Deus fará o resultado que tem que ser feito. E isso é muito importante, além de crer no seu ministério, crer também na palavra e pagar o preço necessário para que a palavra possa sair de uma maneira mais pura possível. Mas em quarto lugar, entenda que a paz no seu coração, a paz de espírito deve ser um sinal de Deus. Se você tem um chamado de Deus e está indo para esse chamado de Deus, você vai ter paz. Mas se você não tem paz, você vai pregar e não tem paz, você vai viajar e não tem paz. Se você não tem paz na chamada que você está querendo, eu peço que você ore mais a Deus. Porque Paulo diz que a paz de Deus nos julgue. Ou seja, se você não tem paz no ministério que você tem, algo deve estar errado. Não quer dizer que você não terá lutas, mas a paz tem que existir mesmo no meio das tribulações, privações e perseguições. Outro ponto sobre a paz é sobre o sermão. Prepare o seu sermão. Você vai aprender muito isso em outros módulos. Prepare o seu sermão, reescreva o seu sermão, faça o melhor no estudo sistemático da Bíblia. Prepare o sermão, mas se não tiver paz, não pregue aquele sermão. Nós temos que ter essa comunhão, intimidade com o Espírito Santo e com Deus. A paz de Deus deve julgar as nossas ações. Se você for convidado para ir num ambiente e você não sente paz, não vá. Porque pode ser que o Espírito Santo esteja falando com você, te prevenindo de problemas, de situações adversas. Se você não sente paz naquele tal ambiente, pode ser que o seu inimigo tenha preparado uma cilada. Se você preparou o sermão no Sante Paz, pode ser que o que Deus queira ministrar sobre a igreja seja algo totalmente diferente. Se você está numa chamada da pregação no Sante Paz, talvez seja de ensino, seja ou só de ministração de outras formas, de adoração. Eu não sei. A paz de Deus é um sinal de confirmação que nós estamos no caminho certo e fazendo a coisa certa. Mas em último lugar, busque a confirmação de Deus para o sermão que você quer ministrar. O sinal da paz é um ótimo sinal. Mas durante a preparação do sermão, você vai sentir que vai fluir. Deus vai lhe trazer textos, Deus vai elucidar textos bíblicos, Deus vai lhe acrescentar palavras reveladas, Deus vai fluir muito mais. Durante a preparação do sermão, você vai ver que Deus estará abençoando, abrindo a porta. Caso contrário, você tem que orar mais ou pedir direção para ministrar outra palavra. Mas também durante o culto, antes da pregação, esteja atento ao testemunho, esteja atento ao louvor que foi cantado, esteja atento à leitura bíblica que foi feita, esteja atento às palavras de saudação. Talvez durante esse período antes da pregação você tenha ótimas confirmações de Deus, e isso vai lhe fazer estar mais confiante para pregar. Ou só você poderá dizer: mas antes de eu pregar, eu vi que o irmão falou sobre o tema que eu iria ministrar essa noite. A irmã testemunhou, o louvor veio de encontro a essa mensagem que eu estava no coração para pregar, e eu sinto isso como confirmação da parte de Deus. Então entenda que durante o culto, antes da pregação, você poderá receber confirmações de Deus sobre a palavra que irá pregar. Enquanto você está pregando, ou melhor, estudando a pregação, você também receberá confirmações de Deus. E a paz deve ser um sinal de Deus no seu coração, de que você está no caminho certo. Espero que você revise todos esses itens que nós apresentamos nesta aula e possa escrever, possa revisar e memorizar para colocar em prática no seu ministério.
Obrigado por me acompanhar nesta aula e eu te espero na próxima aula deste módulo sobre o pregador e o mundo espiritual.